Muito boa noite, é pedindo essa ressurreição nossa de cada dia, que hoje nós começamos o programa Direção Espiritual. Eu acho que é maravilhoso, cada vez que nós temos a oportunidade de sair do coletivo e entrar na dimensão do particular. É muito saudável ao coração humano sair da condição de multidão e ser uma pessoa que é olhada nos olhos e é recebida de maneira particular. Eu acredito muito que Deus faça isso com a gente cada vez que nós entramos num estado de oração. Cada vez que nós cruzamos o sinal da cruz sobre o nosso corpo, sinalizando o nosso desejo de audiência particular com Ele, Ele se coloca à nossa disposição para nos ouvir. E aí eu volto a dizer, a oração não é uma obrigação do cristão. A oração é um direito. Deixa de ser uma obrigação e passa a ser compreendida como um direito nosso. Eu tenho o direito de cruzar o sinal da cruz sobre mim e ser recebido em audiência particular por Deus. E ali contar a minha vida, contar os meus segredos, os meus medos, as minhas alegrias. Quais são as minhas ansiedades? Quais são os meus fracassos? Quais são as injustiças que cometi, que sofri? Quais são os sonhos que eu vi ruir? Em audiência particular com Ele, contar a nossa vida. E pedir que aquilo que é sempre feito no coletivo, expresso na Sagrada Escritura, Ele que abriu mares para o povo de Israel ultrapassar, eu ter o direito de dizer isso. Então, Senhor, já que o Senhor abriu os mares, abriu o mar vermelho, para que pudesse passar o povo que estava fugindo da escravidão, abre também para mim. Eu que também preciso passar e vencer os mares das minhas escravidões. Na metáfora do mar vermelho, nós podemos colocar tudo aquilo que nos escraviza. O povo de Israel estava fugindo de todo o poder opressor do faraó. Estava fugindo da falta de identidade, né? Que a gente sabe que na escravidão o povo não podia nem rezar. Eles choravam. Se você tem os salmos, se você lê os salmos do exílio, você vai ver que são salmos de tristeza. O povo estava proibido de manifestar a fé. Isso é escravidão. Quando você não é, quando você é negado e quando você não tem o direito de escutar a música que você gosta, que faz bem ao seu coração. E a oração, essa audiência que Ele coloca de maneira particular diante do Senhor, lhe dá o direito de pedir isso. Senhor, aquilo que o Senhor fez ao povo de Israel, faça, Senhor, também na minha vida. Que a mesma ressurreição que o Senhor realizou na vida de Lázaro, que o Senhor realize hoje na minha vida também. É honesto reconhecer que todos nós morremos antes da hora, por causa da vida que levamos. Eu não falo da vida biológica, porque morrer, todo dia a gente está morrendo. Nasceu, já começou a morrer. Parece dramático, né? Mas a criança que entra no mundo, ela está ganhando a vida, mas ela está perdendo um dia. Se ela tem 2 dias, já são 2 dias a menos de vida. Se ela tem 2 meses, já são 2 meses a menos de vida. Isso não pode nos desesperar, né? Mas eu falo é da outra morte, que pode acontecer dentro de nós, mesmo quando o corpo está cheio de vitalidade, e você identifica que apesar da vitalidade do corpo, o espírito já está empobrecido demais, mergulhado em misérias, mergulhado no que há de mais rasteiro. Mergulhado não, né? Porque se é rasteiro, não dá nem para mergulhar, né? Nessa cultura que nos nivela tão por baixo, meu Deus. Eu estou escrevendo um livro novo, e nesse livro eu tenho 2 personagens que dialogam num determinado momento sobre isso. Como é que nós buscamos a ressurreição diariamente? E uma das mulheres diz à outra: o meu pai me ensinou
que todos os dias nós precisamos buscar a ressurreição através de algo que nos faz bem ao coração. E ela contava para a amiga que Deus buscava a ressurreição através das músicas de Bach. Que quando ele escutava uma sinfonia, era como se a vida que ele havia perdido naquele dia fosse restituída pela beleza daquela sinfonia que ele ouvia. Eu também busco a ressurreição naquilo que eu amo. Quando leio um poema onde eu reconheço que minha alma nele está expressa. Tão bom, né? Quando você se depara com um texto que lhe restitui, que parece que devolve aquilo que a vida arrancou de você. É tão natural a gente ser arrancado de nós. Às vezes o outro, com uma atitude grosseira, nos arranca de nós. Às vezes o outro, com a sua traição, nos arranca de nós. Nos retira da centralidade, né? E eu preciso descobrir o que me devolve. O que me ajuda a assumir essa postura centrada. O que nesse contexto de tanta morte me proporciona a experiência de reviver? É fácil a gente morrer sem saber que está morrendo. Basta você não refletir. Basta você não colocar a vida como se fosse um jogo de cartas todos os dias à noite em cima dessa mesa. Esta mesa imaginária onde você joga. A vida é jogo. O tempo todo eu estou fazendo escolha, qual é a carta que eu trago, qual é a carta que eu descarto, qual é a canastra que eu resolvo fazer, né? O que eu coloco ao lado, o que eu vou ajuntando. E ao colocar-se diante do Senhor em audiência particular, você pede o dom de reativar a sua ressurreição. De nunca se esquecer de renascer diariamente, para que você continue dando conta da vida. Para que você continue dando conta de ser quem você é. Esse é o maior desafio, minha gente. E esse é o primeiro sucesso que nós precisamos desejar na vida. Ser bem quem a gente é. Explorar com honestidade as nossas possibilidades, considerando todos os limites que fazem parte da nossa vida. Agarrar-se nessa corda que se chama misericórdia divina. Agarrar-se firmemente nessa corda que se chama graça de Deus na nossa história. A nos ajudar a domar os nossos excessos, os nossos defeitos. E receber essa ressurreição nossa de cada dia. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Se ele encontra o fraco, então me encontra também, porque eu sou fraco, né? Se Jesus encontrava e fazia questão de identificar no meio da multidão os mais necessitados, sabe, eu fico pensando como eu preciso aprender a ser como Jesus assim. E renovo o meu amor por Ele cada vez que me deparo com essa verdade. Que ao andar no meio da multidão, Ele tinha predileção pelos mais miseráveis. Que ao andar no meio de uma multidão, Ele era capaz de perceber quem realmente precisava dele. Quem não estava ali só para cumprir um papel ou para bajulá-lo. Identificar no meio de tanta gente que faz barulho, aquele que mais necessita do seu silêncio e da sua presença. Se Ele ama o fraco, ama também a mim e a você.
Se ele encontra quem está perdido, como encontrou Madalena, como encontrou Zaqueu, como encontrou João. Se ele tem facilidade de reconhecer quem está necessitado de reencontrar o caminho, ele pode fazer esse milagre sim na nossa vida. Por isso ninguém deve ser olhado com desprezo. Ninguém. Por isso nós não temos o direito de olhar para ninguém, menosprezando ou considerando o outro inferior a nós. Porque aquele que está mais perdido e que muitas vezes pode nos envergonhar, é o que realmente está sendo tocado e necessitado. É interessante pensar isso. Que o mais carente é aquele a quem Deus mais necessita. E Deus vai chegar ao coração daquele que está mais necessitado através de nós, que precisamos ter essa sensibilidade cristã. E aqui eu volto a uma fala que não me canso de dizer, que a postura cristã, ela não nasce na hipocrisia, não nasce na mentira. A postura cristã, ela nasce na verdade. E só na verdade nós podemos ser cristãos. Porque nós vamos olhar para o outro sem os preconceitos que são tão próprios do nosso coração, sem os sentimentos que são mesquinhos e que são tão próprios dos nossos olhos. Porque você já foi vítima disso, eu já. Nós não temos o direito de fazer vítimas dos outros que estão ao nosso redor. O pseudo-cristianismo, o falso cristianismo, aquele que se alimenta de aparências, não, a igreja não precisa disso. Cristo não precisa do pseudo-cristianismo no mundo, que ele só faz mal. Ouso dizer que ele faz muito mais mal do que o ateísmo. Porque o ateu ainda está sendo honesto. Eu não acredito em Deus. Mas quando nós dizemos que acreditamos em Deus, mas não somos capazes de viver como tal, nós estamos pecando contra o Espírito Santo, né? Porque estamos atentando contra a ação santificadora do que o mundo pode ler como presença de Cristo na história, que nós dizemos e que somos. Mas podemos ficar maculados porque nos falta essa inteireza e essa verdade. Mas não precisa ser assim. Deus encontra os fracos, Deus ama os fracos, Deus encontra os perdidos. Então o que a gente precisa fazer é ficar em audiência particular com Ele, reconhecer todas essas misérias e sair dessa audiência renovados e desejosos de fazer uma nova história acontecer. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me pelo poder do seu amor. É o amor de Deus que nos ressuscita diariamente. Quando você sabe que Deus é capaz de compreender todas as misérias do seu coração e que você não tem o direito de automutilar-se por isso, que a postura mais saudável diante do erro é reconhecer esse erro e dar um passo na direção do acerto. É assim que nós testemunhamos o amor de Deus por nós, porque o amor é movimento. O amor nos motiva o tempo todo a gente não ficar estacionado, mas sempre ir além. Dar um passo na direção do inesperado caminho, porque o amor é sempre um caminho inesperado, porque ele sempre vai nos surpreender. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor, pelo poder do teu amor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me, Senhor. Ressuscita-me. Repita o refrão comigo aí, na sua casa. Ressuscita-me, Senhor. Todos nós necessitamos dessa ressurreição. Eu não sei o que é
que na sua vida hoje pode significar morte. Pode ser que seja a morte mesmo de alguém que você ama, que retirou a alegria do seu coração. Pode ser que seja uma decepção que esteja aí, doendo tanto no coração. Pede a Deus hoje que venha lhe ressuscitar. Peça a Deus hoje que venha lhe ajudar a atravessar esse mar que está ameaçando invadir a sua terra prometida. Não permita que sua terra prometida seja invadida. Não permita que sua terra prometida, o lugar que Deus lhe entregou um dia, porque lhe foi feita uma promessa feita aos pais da sua fé, que hoje você desfruta. Essa terra prometida é o cristianismo, é a oportunidade de você ser livre, de testemunhar o Cristo. Isso é a nossa terra prometida hoje. Mas muitas vezes essa terra prometida está ameaçada pelas forças de um mundo altamente diabólico, que implanta no nosso coração todos os dias uma semente de morte, que nos chega pelos olhos, que nos chega pelo ouvido, e que ao tomar conta do nosso coração, impede de que venha crescer dentro de nós os frutos que realmente nós deveremos fazer florescer. Expulsa tudo aquilo que possa ser nocivo à sua vida. Não permita que cresça no seu coração qualquer semente que venha provocar um processo de morte em você. Ah, Padre, eu estou tão sofrido porque eu fui traído, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não permita. Não jogue água nessa semente. Não jogue água nos seus ódios, não jogue água nos seus ressentimentos, não jogue água nos seus pessimismos. Deixe que morram secos todos os sentimentos que possam ser contrários àquilo que Deus quer para você. E creia, em audiência particular, sendo recebido por Ele, que tudo sabe do seu coração, você ter a possibilidade de receber dele uma palavra, uma orientação, que possa encaminhar o seu coração para um novo tempo, porque isso é possível. A nossa fé nos garante isso. Nós somos filhos de uma promessa, nós somos frutos dessa promessa, que se cumpre diariamente na vida da igreja. É a presença do Cristo nos redimindo de todas as nossas fraquezas, nos entregando a oportunidade de um novo tempo, de uma nova sociedade que Jesus chamava de reino de Deus. É o reino dos céus, é o reino divino que já começa aqui. Ele é a esperança eterna para depois da morte, mas Deus nos ensina, através de Jesus, que o reino dos céus começa aqui, quando nós nos amamos, quando nós nos respeitamos, quando nós nos cultivamos, quando nós expulsamos do nosso coração tudo aquilo que possa impedir que os valores do reino ganhem espaço no mundo através de nós. Tu que abres as portas, tu que abres os caminhos, tu que abres os mares, abre também para mim. Tu que amas os fracos, tu que encontras os perdidos, tu que dissipas a morte, vem dissipá-la em mim. Hoje o programa de direção espiritual quer dissipar todos aqueles entraves que porventura estejam no nosso coração. Pela reflexão da palavra, pela oração, hoje esse primeiro bloco foi praticamente um momento de oração. Nós somos tão necessitados, de ficar nessa presença de Deus e de refletir a nossa vida à luz dessa presença. Porque nós precisamos, é só na presença do Senhor
que nós temos condições de tomar posse dessa ressurreição, que é preparada diariamente para mim e para você. Ligue para nós, participe do nosso programa ou escreva no endereço que está aparecendo aí. O programa Direção Espiritual é um programa que acontece a partir da partilha de vida de tantas pessoas que nos acompanham. É aqui que nós refletimos as situações que nos impedem de avançar, é aqui que nós refletimos os milagres que acontecem na nossa vida por força do nosso empenho e da graça de Deus. Esse é um programa onde a gente tem a oportunidade de refletir a vida que vivemos, mas sobretudo a vida que queremos viver. Boa noite, seu Cristian. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Direção Espiritual.